Já que vou já te chamar aí. Te enviei o convite. E aí, garota, como é que você tá? Tudo bem? Bora enviar o aviãozinho pra galera aí. Pega o aviãozinho, Bora! vai lá. Envia aí pro povo. Deixa eu enviar essa live aqui pra galera. Eita, vamos lá. Aí enviei pra galera aqui já. Vai enviando Show de os bola. contatos Vou aí. enviar para os meus contatos aqui. Cara, eu encontrei muita coisa legal dessa temática de alimentação industrializada. Inclusive um estudo recente feito pela USP, que eu vou já falar aqui dele aqui. Sim, show de bola. Eu achei muita. Na verdade, é uma gama, né? É Uhum. muito gigantesco esse assunto. Na verdade, um pouco dele foi tema do meu TCC, só que era ligado à alimentação infantil, né? Uhum. Então, só que É tá tudo muito interconectado. alinhado ali, tá tudo muito conectado, né? Então, na Boa verdade, tarde, isso turma. é Vamos entrando consequência, aí. Como é, Jaque? é tudo consequência, né? Então a gente Sim, sim, pega sim, ali sim, sim. do infantil e já leva para o adulto. É isso mesmo. Boa tarde, gente. Quem for entrando aí, vamos já iniciar a nossa live aqui. Eu e a professora Jaque, que a Jaque também é professora, ela ensina as pessoas a comer corretamente, Exatamente. estuda e ela aplica tudo que ela estuda na vida dela. É a famosa profissional skin the game, tem a pele em risco. É isso mesmo, eu sou Aqui Nutri eu na só vida trago real. Aqui eu só trago a galera que tem a pele em risco. Só quem realmente estuda e aplica, não fica só no campo da retórica. Uhum. A gente é o testemunho, né? É isso aí. Preparei aqui até um chazinho para mim tomar aqui. Chá é bom demais, chá de canela com Eu também. gengibre e cravo. Muito bom, inclusive. E isso é um hábito, Ronei, que a maioria das pessoas deveria adquirir, né? Eu não sou muito fã de chá, porém eu tomo justamente por saber dos benefícios. Eu É, sou mais cara, tem adepta do muito café. benefício, muito benefício. Inclusive, a cultura asiática, eles fazem uso de muito chá. De umas décadas para cá que eles começaram a tomar muito café, mas a galera raiz é muito chá. Chá de tudo quanto Nossa, é eu sou tipo. Nutella, então. E Eu se a sou... gente for parar para analisar como o chá é feito de plantas e ervas, então vai ter um nutriente que teu corpo vai consumir que vai trazer Com algum certeza. benefício Com fisiológico. certeza. E são vários, então cada tipo traz um benefício diferente ali, sabe? Inclusive, Jaque, surgiu até uma ideia aqui, a gente pode fazer uma live só falando de chá, sabia? Show de Cara, é bola. bacana, cara. Trazer aqui alguns chás, né? Os principais benefícios de cada chá. Exatamente. E além do chá, a gente pode falar dos condimentos também, né? A gente inclui ali Isso. condimentos e chás, porque isso leva, por exemplo, a gente pode falar da cúrcuma, a gente pode falar, porque muitos desses tem gente que começa a misturar ali, fazer aquele famoso, como é que fala, aquele shot, entendeu? Sendo que isso Uhum. muito bem pode ser acrescentado na alimentação. Ao invés de tomar como shot, pode acrescentar na alimentação, né? É isso mesmo, isso aí. Pessoal, quem for entrando aí, a nossa live vai ser sobre alimentação industrializada. Eu vou trazer aqui um pouco do que eu estudei. A Jaque vai trazer um pouco do que ela estuda, do que ela vivencia na prática dela, eu do que eu vivencio na minha prática, do que eu vejo. E por incrível que pareça, tem muita coisa importante para a gente repassar para vocês aqui. Quem não me segue ainda, meu Instagram está aqui. Quem não segue a Jaque, o Instagram dela está aí embaixo também. A gente produz conteúdo diariamente aqui sobre a área do treinamento físico, sobre saúde, sobre condicionamento, sobre longevidade, sobre problemas de saúde ou não, como ter mais saúde, como evitar alguns problemas de saúde, principalmente através da alimentação e do treinamento físico. E é aquilo que eu falo, a Jaque, ela é uma profissional que ela tem a pele em risco. O que ela estuda, ela aplica na vida dela, ela já tem resultados. Como assim, o que eu estudo eu aplico na minha vida. Porque tem diversos profissionais que eles ficam no campo da narrativa. Fala, 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 mas quando você olha, o cara não faz nada do que ele fala, ele apenas fala.
ele não faz, ele não aplica na vida dele o que ele faz, o que ele fala nos assuntos que ele aborda, com os clientes que ele aborda, no conteúdo que ele produz. Isso fica E muitas vezes até mais difícil, né? Até mais difícil o próprio paciente aderir. isso. Que é a velha história do exemplo. Cadê o exemplo? Tu fala que é pra mim parar de comer besteira, mas tu continua comendo besteira? Tudo, mano. Exatamente. Pois é. Tá, vamos começar aqui já. Que 5:03 você já enviou o aviãozinho pra galera, não foi? Para a galera toda. Beleza. Tá, gente, antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Ronei Wesley, sou personal trainer, sou formado em Educação Física, em licenciatura pela Educação Física na UEPA e sou formado em bacharel em Educação Física na Uniaselv. E eu também tenho uma pós-graduação em Nutrição Esportiva pela Uninter. Então, ou seja, do mesmo modo que eu estudo sobre treinamento físico, eu estudo bastante sobre alimentação. E essa pós que eu fiz foi mais para uma questão de entender como é que funciona a alimentação, porque, querendo ou não, como eu trabalho com musculação, se a galera tiver uma alimentação errada, acaba impactando de maneira negativa no ganho de massa muscular, na perca de gordura e na melhora do condicionamento ou da qualidade de vida. Então, eu preciso entender para me saber se o aluno está fazendo a coisa correta. Mas quem prescreve a alimentação é o nutricionista. A gente pode entender, como a Jaque, ela pode entender também de treinamento físico, ela pode e deve entender, para ela saber orientar melhor o cliente dela, saber analisar e passar uma dieta mais assertiva, saber orientar para procurar determinado exercício ou não. Mas quem vai prescrever a atividade física sou eu e outros profissionais da área da saúde. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com educação física, com musculação já trabalho há 8 anos, trabalho na área escolar também, e eu gosto do que eu faço, e é como eu falei para a Jaque, eu aplico o que eu digo, o que eu estudo na minha vida, eu treino todos os dias, tenho uma boa alimentação, já melhorei bastante a minha alimentação, e com o passar do tempo que você vai assimilando mais conhecimento, você começa a mudar mais seus hábitos e as suas rotinas. E já que se apresenta aí para a galera. Pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Ataíde, né? Sou nutricionista, sou formada pela Unopar. Hoje eu curso, né, duas pós-graduação, uma delas é nutrição clínica, nutrição esportiva, e outra é nutrição com ênfase em emagrecimento e obesidade. Então, eu estou muito puxada ali, né, para a questão do esporte. Então, gosto muito dessa área do esporte, né? Mas também sou muito apaixonada por essa questão da clínica, por essa questão das comorbidades. Então, eu estudo muito sobre comorbidades, sobre peso, diabetes, hipertensão. Eu estou muito ligada. Certo. Já que você treina todo dia também, você faz musculação, treina, você com Sim, certeza. exatamente. Então, eu aplico tanto na minha vida, tanto a alimentação quanto o treino. Então, É treino, isso aí. Que é né? Exatamente. Então, eu já treino há algum tempo, eu já treino desde 2016. Então, eu já tenho todo um corpo formado ali também, né? Justamente por consequência da musculação é vida. Não lá, gente, Uhum. sem falar, a gente fala muito do corpo, né, Ronei? Mas traz para a vida É isso aí. de disposição. Nossa, é absurdo. Tá. Gente, a temática da live de hoje é alimentação industrializada. Parece besteira, mas tem muita coisa importante que está saindo. Inclusive, eu preparei aqui um resumozinho do que eu vou abordar hoje com vocês, com alguns estudos científicos. No primeiro estudo, fala sobre uma pesquisa realizada pela USP com o áudio da Jaque que deu uma cortadinha, mas deve ser por causa da internet, ela deve estar um pouco lenta. Entendeu, gente? Mas já que melhora. O teu áudio deu só umas pequenas cortadas já, que deve ser por causa da tua internet, que não deve estar tão rápida assim. Tá bom. Tá, gente, voltando. Foi um estudo realizado pela USP e junto com algumas outras faculdades, a Fiocruz também. E esse estudo ele foi postado, né? Ele foi publicado na American Journal of Preventive Medicine, que é um jornal sobre artigos científicos da área de medicina em uma universidade dos Estados Unidos. Então, é um jornal americano sobre medicina preventiva. E os americanos são muito bons em pesquisa da área da saúde, né? Pesquisa científica da área da saúde. E o que mostrou o estudo?
que o consumo de comida processada, né, que comida industrializada, é responsável por mais de 57 mil mortes por ano no Brasil. Esse estudo foi realizado com dados de 2019 em diante. Então, ou seja, a má alimentação, ela mata muito mais do que a taxa de homicídios no Brasil. Pelo menos naquele ano matou muito mais do que a taxa de homicídios no Brasil. Já tinha visto algo a respeito, Jaque? Sim, na verdade, tem alguns estudos, né? E a gente pega dados também, tanto dados, eu peguei alguns dados, né? Mas foram dados apenas do Brasil, né? Justamente dados de obesidade e de morte por essas comorbidades, que é muito comum hoje em dia. Então, para vocês verem, gente, parece uma besteira, mas mata gente pra caramba. Tem uma frase que eu sempre gosto de utilizar, que é de um astrofísico, o Carl Sagan, que ele é escritor também. E a frase dele é a seguinte: a evidência da ausência não significa a ausência da evidência. Não é porque você não está vendo, ninguém esteja publicando ou esteja saindo no jornal que não está acontecendo. Ou seja, a obesidade, a má alimentação, ela mata, cara. Ela mata. Tá aqui o estudo aqui feito pela USP, que é hoje considerado uma das grandes faculdades de pesquisa com seres humanos. Os trabalhos deles são bastante relevantes. Foi publicado no jornal americano. Então, ou seja, tem uma confiabilidade muito grande, uma credibilidade muito grande. Então, não é, vou comer besteira, não vai acontecer nada. Vai achando que não vai acontecer. Inclusive, tem um outro estudo, um artigo feito pelo Instituto de Medicina Biovida, em que eles colocaram que o consumo excessivo de alimentos industrializados no curto prazo, não é no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, traz uma série de problemas de saúde, vai desencadeando problemas de saúde. Obesidade, processo inflamatório no organismo, hipertensão, diabetes, alteração do humor, baixa no nível de concentração. Tem vários estudos mostrando que as pessoas que se alimentam mal, elas têm baixo nível de concentração, de retenção de conhecimento, então se perde muito fácil, não consegue ler, não consegue raciocinar, ter decisões assertivas. Isso Pode influencia falar já, você pode complementar aí. justamente, isso que você está falando, influencia demais. Então, e isso influencia, Ronei, até de região. Então, por exemplo, tem a região que a gente está, então a gente come ômega 3, né? Então, isso influencia uma região que come ômega 3. Então, isso influencia muito na alimentação. Então, as pessoas têm a memória melhor, né? Muitas das vezes a gente quer suplemento de ômega 3, porque a nossa alimentação, ela é bem fraca. Então, a gente suplementa justamente para melhorar, você percebe a condição, você percebe a melhora inflamatória. E já que teu áudio tá cortando bastante, cara. Bora fazer o seguinte. Tá, o áudio dela tá cortando. Bora fazer o seguinte: você sai da live e eu vou já te chamar de novo, porque acho que a tua internet deve estar lenta. Cara, tá cortando demais teu áudio. Não tá dando pra entender, não. Sai aí, já que eu inicio de novo. Sai aí da live. Onde é que eu Você saí? consegue sair? Tô tentando. Aí. Aí, gente, eu vou chamar aqui a Jaque novamente, ok? Que com certeza a internet dela não tá legal. Muito obrigado pelo elogio aí, Dan. Gente, quem for entrando aí, vai curtindo. Esse aqui é o meu Instagram, eu já chamei aqui a Jaque. Eu produzo conteúdo diariamente sobre saúde, sobre condicionamento. Já te enviei aqui o convite. Eu acho que a internet dela tá lenta. Melhorou? Aí, Vamos lá. garota. Deu uma melhoradinha agora. Tá, continua tua linha de raciocínio aí de novo. Tu pegou falando sobre regiões, a nossa região, tem regiões do mundo, né, Exatamente. que a alimentação devido à cultura, tem uma alimentação ruim. Exatamente. Então, por exemplo, hoje o meu público é muito mais ligado ali na região do Pará. Então, eu sei toda a cultura, existe uma cultura. Então, eu tenho pacientes fora do país. Então, eu estudo aquela cultura para eu saber como é que é. E muitas das vezes eu pego o próprio feedback deles, como é que funciona isso? Como é que para a gente justamente saber como que funciona aquela região, quais os
suplementos recomendar ou até qual alimentação adequada aí para você ter todos os nutrientes. Tem muitas regiões que muitas das vezes você tem déficit de algum nutriente, entendeu? Que é o caso do ômega 3 na nossa região do norte. Certinho. E falando sobre alimentos ruins, eu listei aqui 5 alimentos de acordo com os estudos científicos, né, que são, assim, dentro dos alimentos processados, industrializados, tem 5 piores, que eles são os piores, né, que eles causam mais malefício ao organismo. São os refrigerantes e sucos, salgadinhos e batata de pacote, macarrão instantâneo, salsichas e embutidos e os temperos industrializados, porque todos esses alimentos têm aditivos químicos, compostos químicos que são utilizados na sua produção. E esses compostos químicos, em sua maioria, causam processos inflamatórios e desencadeiam câncer, células cancerígenas. O corpo humano, gente, ele já nasce com células cancerígenas. O que vai fazer com que essa célula desperte ou ela continue ali incubada, adormecida, vai ser a sua alimentação. Tem outro estudo de um cara que ele falou que do Dan Burtner, do cara que escreveu as Blue Zones, que vou já falar um outro estudo feito pela BBC com ele, que ele falou que a nossa longevidade, 80% da nossa longevidade está relacionado ao ambiente e é como a gente leva a nossa vida. E 20% da nossa longevidade está relacionado à genética. Então, ou seja, 20%, se eu for viver há mais de 100 anos, né, por mais 100 anos, 80% do que eu vou ver, né, vai ser relacionado à minha alimentação e os meus hábitos de vida. E 20% poderia ser destinado à questão genética, né? Porque tem pessoas que têm uma genética mais já nasce com diversos problemas de saúde, já nasce com problema de saúde, né? E tem as pessoas que elas nascem saudáveis, mas que elas ferram a saúde ao decorrer da vida, né? Não treinando, não se exercitando, comendo besteira, dormindo errado, ingerindo bebida alcoólica, se estressando demais. Uhum. E tem pessoas, Ronei, que usam isso, engraçado, você fala, 20% tem a ver com genética, mas 70% para dizer, eu tenho um corpo bacana porque é minha genética, eu engordo muito fácil por conta da minha genética. Geralmente é só alimentação ruim mesmo. Eu costumo dizer que é a gente mesmo que faz a própria genética daqui para frente. Eu vou aproveitar você falando sobre alimentos, sobre esses 4 alimentos, falar um pouquinho sobre a classificação deles, tá? Isso daí é de fácil acesso, tá? Isso daí, inclusive, você entra aqui. E já que teu áudio tá cortando um pouquinho, velho. Calma. Teu áudio ainda tá cortando um pouquinho ainda. Primeiro. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se é a tua conta aí. internet. Bora Como é que tá fazer o agora? seguinte. Bora fazer o seguinte. Sai de novo aí. Reinicia a tua internet. Que eu vou só aqui conversar aqui mais um pouquinho com a galera. Sai Tá de bom, tá novo. bom. Reinicia a tua internet. Aí você entra na live novamente. Entendeu? Fechou. Pra ver se melhora. Porque eu acho que a tua internet ela não tá legal, cara. Não tá legal. Também Tá cortando acho. um pouquinho Peraí. o teu áudio. Peraí. Então, gente, enquanto a Jaque não volta, o Dan Burtner, ele é um pesquisador americano e ele pesquisa, ele é biólogo, e ele pesquisa bastante sobre longevidade e qualidade de vida. Inclusive, tem um documentário que ele virou um livro, né, que é os Blue Zones, que virou um livro, inclusive um livro best-seller. E nesse documentário foi assim, a NetGeo entrou em parceria com ele e eles foram investigar 5 locais no mundo onde as pessoas, né, são 5 locais diferentes no planeta, onde as pessoas elas vivem mais de 100 anos e vivem com bastante qualidade de vida e há poucas evidências de doenças. Então o que os caras fizeram? Vamos lá dar uma olhada, ver como é a cultura dessa galera, o que eles comem, que horas eles dormem, entendeu? Como eles vivem, se exercitam ou não. E eles foram nos 5 locais. Isso aí foi em 2013 ou foi 2012 o documentário. Depois virou o livro. Inclusive o livro tem em português. Se vocês quiserem comprar, ele tem na Amazon. E chegando lá, o Dan Burtner com os pesquisadores, eles conseguiram classificar, assim, enumerar algumas coisas que são de culturas deles que são bem parecidas nos 5 locais. Por exemplo, uma das coisas,
eles comem bastante vegetais, bastante legumes. Então, a alimentação deles vem muito. Já voltou, Jaque? Vou te chamar aqui. Será que agora vai? Tá, deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Eu tava falando sobre o documentário das Blue Zones, para quem tá aqui. E assim, ele foi lá e eles enumeraram algumas coisas que eles fazem similares nesses 5 locais do mundo. Uma das coisas é, eles comem bastante legumes, bastante vegetais. 80% da alimentação deles está voltado para o consumo de grãos, né, de legumes e oleaginosas. Outra coisa que eles fazem, eles bebem vinho. Nessas 5 regiões, eles bebem, tem um consumo pequeno de vinho, mas tem esse consumo. Outra coisa que eles fazem nessas 5 regiões, eles passam um período grande em jejum. Por exemplo, a última refeição deles, que geralmente é a janta, acontece muito cedo, 18 horas, 19 horas. E a próxima refeição é só no outro dia. Uma outra coisa, eles se exercitam bastante nesses 5 locais do planeta. Eu estou falando aqui para a galera sobre um documentário do Burtney, as Blue Zones, que é muito interessante. Inclusive, é um livro best-seller e está em português ele. Agora, continua a tua linha de raciocínio aí sobre a classificação dos alimentos. Meu áudio, como é que tá? Tá me ouvindo bacana? Tá bom, tá ótimo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a classificação dos alimentos, né? Isso a gente consegue pelo Ministério da Saúde mesmo, ele disponibiliza ali, tá? Como que eles classificam hoje? Justamente até para lançar para o mercado, né? Então, eles classificam alimentos in natura e minimamente processados. Aí já vem os alimentos que a gente conhece mesmo, ditado de vale alimentos mais. Então, como frutas, como legumes, como que já vem diretamente da natureza, ou aqueles que não precisam de um processamento ou mínimo, por exemplo, feijão, arroz, que eles só são realmente lavados e embalados, tá? O segundo grupo, ele entrou agora, ele não tinha, até da última vez que eu pesquisei, ele não tinha, então ele entrou agora, que é o grupo culinário. Esse grupo, ele entra como o primeiro grupo, só que pronto para temperar. Então, seria sal, seria açúcar, seria azeite, entendeu? Então, está nesse segundo grupo. O terceiro grupo, a gente já entra com os alimentos processados. Esses alimentos processados são aqueles que estão em natura, só que eles são adicionados ao segundo grupo. Por exemplo, extrato de tomate. Aí já entra também as salmouras, a gente acha ali os enlatados, os milho enlatado, que eles não são. Então, desses 3 grupos, eles não são tão prejudiciais à saúde. E o último grupo é o grupo de ultraprocessados, que aí já entra aquela história, sabe? Você consegue fazer uma salsicha em casa? Você consegue fazer um salgadinho em casa? O grupo que você consegue fazer em casa, eu consigo ali fazer uma salmoura de milho, sabe? Eu consigo conservar um milho, eu consigo fazer um extrato de tomate em casa. Agora, eu não consigo fazer um salgadinho, eu não consigo fazer um embutido, não sei, não faço a menor ideia como é que faz a calabresa, entendeu? Então, já entra, e inclui bebidas também, que aí já entra o refrigerante, aí já entra bebidas que já são produtos, são aditivos, já entra como aditivos, já entra como corante, que são realmente cancerígenos, são prejudiciais, por exemplo. Quando você olha a lista de ingredientes, é muito importante da galera conhecer e saber a lista de ingredientes. Então, quando você entra ali num salgadinho que você tem glutamato monossódico, o que é isso? Ali tem corante amarelo, corante vermelho, que justamente são corantes extremamente cancerígenos, e muitos deles também são até proibidos pela Anvisa. E muitas das vezes, por não ter a extrema fiscalização, eles continuam estando lá na prateleira do mercado. Entendi. Eu trouxe aqui para nós, Ronei, um dado, né, justamente da OMS, que é de obesidade. Então, hoje a OMS traz para a gente que mais de 1 bilhão de pessoas estão obesas. E daí a gente diz 650 milhões são adultos, 340 milhões adultos e 39 milhões de crianças obesas. Aí daí você pega diabetes. E outra coisa, diabetes tipo 2, que é diabetes que a gente adquire, entendeu?
Então, a gente pega várias dislipidemias. Então, esse dado que você trouxe de causa de morte com obesidade, justamente é um fato, porque disso desencadeia, aí desencadeia várias doenças, as doenças crônicas, doenças do século, entendeu? Então, o consumo Uhum. exacerbado de industrializados justamente causa todos esses malefícios, entendeu? Cancerígenos e de comorbidades. Certo, bacana, interessante. E hoje no Brasil, nós temos 56% da população acima do peso, cara. 56%. A pandemia, ela só agravou Elas porque muita gente não consegue treinar em casa, pela questão da cultura mesmo, do hábito. Muita gente precisa ir para academia para treinar ou para sair de casa para treinar. E como a gente passou um bom período confinado, porque ninguém podia sair para lugar nenhum para não espalhar o vírus, então o número de pessoas obesas ela aumentou durante a pandemia. Inclusive o número de pessoas consumindo produtos industrializados também aumentou. O iFood vendeu demais, cara, na pandemia, porque todo mundo em casa, muita gente, e a gente sabe que hoje os problemas psicossomáticos, né, tipo ansiedade, e crise não sei do que, crise não sei do que, depressão, isso aí tudo já está aumentando bastante e muitos desses problemas eles acabam liberando gatilhos para escape, né? E o gatilho de escape disso seria comer besteira, né? Então muita gente que é depressiva e ansiosa acaba descontando isso aí em uma má alimentação, vai comer uma pizza, vai comer uma bolacha recheada, vai comer um x-tudo, vai tomar uma Coca-Cola. E com isso você também tem os serviços de streaming cada vez ofertando conteúdo mais interessante. Às vezes dá um domingo, um sábado à noite, um sábado durante o dia. O cara passa o dia todo assistindo Netflix e ele esquece de treinar. Porque realmente tem conteúdo que é interessante, filme bacana. E a pessoa tá ali assistindo, ela vai comer alguma coisa, vai comer pipoca, vai tomar um refrigerante. Exatamente. Isso que você falou da pandemia, né? Além do fato do aumento da obesidade, foi que você faltou, o aumento da ansiedade. Então, muitas pessoas dizem, né, que a ansiedade já vem a, as crises de bulimia, entendeu? Então, muitas pessoas estão ali comendo por conta da ansiedade, comendo por cultura, igual a cultura do Netflix. Eu tô ali, eu tenho coisa que aderir ao cinema, lembra do cinema, você quer estar comendo uma pipoca, você quer estar comendo chocolate. Então, tudo isso agrega muito no mau sentido, né? Ronê trouxe para nós aqui dois exercícios foram qualitativos. Foi uma área Cara, teu áudio tá cortando demais, velho. de Tu é novo. doido, tá cortando demais, demais, demais. Cara, eu não sei o que que aconteceu, se é o teu celular, se é a internet. Cara, tá cortando demais teu áudio, dando pra entender quase nada. É a tua internet. Vou ver se ele dá uma melhorada aqui. Vê para mim, me dá um feedback aí do áudio. Você tá usando dados móveis ou tá utilizando a internet Eu da tô casa? no internet da casa, agora eu mudei para ver se melhora. Usa dados móveis. Sim, coloquei. Melhorou? Só o seguinte, sai de novo da live e entra novamente. Entra de novo aí, garota. Gente, problemas técnicos acontecem em qualquer local do mundo. Aqui no meu tá super tranquilo, a internet aqui é boa, só tem eu utilizando, a internet aqui ela é forte e aqui tá tranquilo. Agora a Jaque dessa vez deu problema na internet dela. Da outra vez a gente tinha feito uma live e foi super tranquilo, não deu nenhum problema não. Mas dessa vez ela entra aí, garota. Faz o seguinte, Jaque, entra aí na live aí que eu vou te enviar aqui, calma aí. Aí te enviei o convite. Aqui ao vivo é assim, rapaz. Aqui é tudo na hora, Renata. Acontece aqui esses probleminhas técnicos, a gente volta aqui, entendeu? Para não terminar a live ainda, que É eu tenho que ao terminar de vivo concluir aqui dessas coisas. a minha linha de raciocínio. Ao vivo acontece, cara. Acontece esses Sim. probleminhas técnicos. Tá, deixa eu. Termina a Melhorou? tua Me linha de dá um raciocínio. Tu feedback falou que tu ia aqui. falar de quê? Sim, eu ia falar sobre os dois artigos que eu trouxe, revisão da literatura, né? Uma pesquisa mais qualitativa dessa questão
dos alimentos industrializados. Ficou melhor meu áudio? Tá bem melhor agora. Dá rocha aí, a rocha. Tá. Então, eu trouxe dois artigos. O primeiro artigo, né? Ele fala sobre a faixa etária, que é ali, ainda permanece na linha de adulto, né? E evidenciando que os hábitos anteriores, né? Então, hoje, a disponibilidade está muito grande. Então, eu consigo ir no mercado, eu consigo ter uma disponibilidade muito grande e muitas das vezes muito mais bonito e muito mais gostoso ao paladar, muito mais palatável e muito mais bonito aos olhos também. Então, hoje, por ter essa infinita variedade da indústria, a gente tende muito mais pela correria do dia a dia e pela indústria, a gente tende muito mais aí pelos industrializados e usar isso como desculpa mesmo. Ah, eu não posso, isso daqui tá pronto, isso daqui tá feito. Sendo que uma fruta também está pronta, uma fruta também está feita, só que a gente usa isso justamente para dar desculpas para a gente, entendeu? O segundo artigo fala basicamente o mesmo, né? Foi uma revisão, que esse alimento mais fácil, esse alimento mais pronto, esse alimento de eu vou só esquentar, ou eu nem preciso fazer isso, eu só pego e desembalo e ele está pronto ali para consumo. Sendo que você não está mais preocupado com a alimentação, você está preocupado só pela praticidade mesmo. Você não se preocupa mais com os nutrientes, você se preocupa só de Isso. você estar comendo, você não está se alimentando, você não está se nutrindo, Tá você só apenas está. fornecendo energia para o corpo. Exatamente, só energia mesmo. Beleza? Tem uma frase que eu sempre gosto de falar com os alunos, que se alimentar é diferente de nutrir seu organismo. Quando você come uma fruta, ingere uma comida mais natural, você está nutrindo suas células, nutrindo seu organismo. Nisso aí você consegue saciar sua fome por muito mais tempo. Isso é Isso fato, mesmo. comida processada não sacia a fome. Você evita algum tipo de processo inflamatório, algum tipo de processo de irritação intestinal e você consegue melhorar a sua expectativa de vida, consegue melhorar a sua longevidade. Se Uhum. alimentar é diferente de nutrir seu organismo. Quando você come uma fruta, come um feijão, uma proteína, um ovo, você está nutrindo seu organismo, que é diferente de comer uma salsicha que tem só ali aditivos químicos, é diferente de comer uma carne enlatada que não tem nenhum benefício fisiológico, só tem aditivos químicos que vão, depois de um tempo, desencadear processos inflamatórios e até desencadear cânceres no seu corpo. Então, gente, comer naturalmente é a melhor maneira que a gente pode fazer para melhorar nossa expectativa de vida. E tem um artigo da BBC News, que é uma das maiores agências de reportagem do mundo, onde eles foram pesquisar o que as pessoas comem nas regiões com as maiores expectativas de vida no mundo, né? Então, as regiões onde as pessoas vivem mais e vivem com mais qualidade, qual é o padrão alimentar dessa galera? Eles chamaram esse artigo, essa pesquisa, foi feita em 2017. E o Dan Burton também foi lá mais uma vez pesquisar. E foram em vários países onde tem a expectativa de vida alta, né? Países ali do Mediterrâneo, países asiáticos também são bastante interessantes. Lá a galera vive bastante. E lá, eles viram, e lá assim, a base alimentar deles vem muito dos vegetais, dos legumes. Lá eles também não bebem leite nem refrigerante. Nesses países foi mostrado, né, que o consumo de refrigerante e leite quase é inexistente, entendeu? E mais uma vez, a alimentação deles está muito voltada em grãos, oleaginosas, né, vegetais e algumas proteínas de carne branca, como o peixe, como o frango, entendeu? Por exemplo, os asiáticos, eles comem muito frutos do mar, a galera do Mediterrâneo, muito ovos e também frutos do mar, que isso aí com certeza consegue explicar bastante sobre o processo de longevidade deles. Cara, vários atletas de alto nível, os caras só comem naturalmente, é só carne branca, ovo, oleaginosas, azeite de oliva que é gordura boa, muitas frutas, muitos grãos. Eles também conseguem ter um consumo de cevada, que é aquela cevada mais natural também, que é bastante interessante. Pode falar, Exatamente. Jack. É aquilo que a gente estava pautando sobre região. Pô, o que que aquela região come? O que que eu posso pegar dessa região que eu encontro na minha também, né? Porque não tem como eu fazer uma dieta parecida, porque não está dentro da minha região, não está dentro da minha cultura. O que que eu posso pedir disso? O que que eu posso pegar de benefício? Poxa, ele tem carne branca. Estou aqui consumo muita carne branca. Então, na nossa região, é mais comum. O consumo é muito alto de carne vermelha. O consumo é baixo
então a gente tem muito ali a questão cultural, churrasco, cerveja. Então, como eu falei, a questão do país, então, pega essas regiões de melhor alimentação e traz justamente para a gente delas, entendeu? Por exemplo, eu não vou pegar que é fast food no almoço e na janta. Então, eu pego realmente o benefício dessas regiões. Certo. E, inclusive, na América do Sul, o nosso padrão alimentar ele não é tão favorável assim. Por mais que a gente viva num país tropical, era para nossa alimentação ser muito melhor. Por exemplo, aqui o consumo de frutas era para ser grande e alto, né? A gente está com um padrão até um pouco parecido com o da América do Norte, né? Que a América do Norte eles não têm cultura para comer naturalmente, lá é só industrializado. Eu já conversei com diversas pessoas que foram passar uma semana nos Estados Unidos e, cara, não encontra arroz, não encontra feijão, não encontra legume, quase não encontra fruta. Lá de manhã cedo, os caras estão comendo fast food, cara. No café da manhã é fast food. Não é à toa que a galera lá tá muito, muito acima do peso. E vários estudos, assim, eles mostram previsões catastróficas se não houver uma mudança nessa cultura alimentar. E pelo fato lá deles, assim, não estudam, eles estudam, mas eles não aplicam muito, como aqui no Brasil, que tem muita gente da educação física. Inclusive lá, pelo fato de não ter as faculdades da área da saúde, não tem tanto esse negócio da galera ficar divulgando, postando, influenciando, entendeu? Lá nos Estados Unidos não tem, cara, nutrição, não tem faculdade de nutrição, não tem faculdade de educação física. Aqui no Brasil, pelo menos, tem. E por ter tantos profissionais, esses profissionais acabam ajudando muito mais pessoas. Inclusive, a educação física, ela só existe no Brasil, a faculdade. Não existe em mais nenhum outro país do mundo. O nosso país é o único país onde tem uma faculdade de professor para trabalhar com condicionamento físico. E de nutrição também. Parece que poucos países existe a faculdade de nutrição. Que bacana, olha só, uma curiosidade. Pois é. O Brasil é o único país onde tem faculdade de educação física. Você tem que passar os 4 anos estudando para você poder orientar as pessoas a treinar, a se exercitar melhor. E eu acho também que nutrição tem poucos países que tem faculdade. E o Brasil também é um deles. Lá nos Estados Unidos não tem faculdade de nutrição. Lá sim tem faculdade de medicina, tem a tecnologia, que lá é um país altamente tecnológico, né? As maiores empresas de tecnologia estão lá. E pelo fato de não ter, acredito eu, que o impacto dos profissionais no mercado influencia também para essa melhora da qualidade de vida, ela já tem uma correlação direta entre Brasil e Estados Unidos. Aqui era para ser muito melhor, porque tem muito profissional formado. Eu ainda acredito que a educação física ela deixa muito a desejar. A nutrição também deixa muito a desejar. Porque, por exemplo, a última vez que eu vi, tinha de profissionais de educação física formado, eram mais de 300 mil. Então, ou seja, cara, é muito professor formado, cara. E gente que forma e, velho, não nem atua na área, nem treina. É engraçado, cara, isso. Não motiva, não faz também, né? Não, não influencia. Por exemplo, você está falando aí que eles precisam se virar para comer um arroz. Eles forem eles têm ali tudo. Gente, alguém com alguma dúvida aí para perguntar? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode responder aqui. Vamos já finalizar aqui. Quem não me segue ainda, tá aqui o meu Instagram. Quem não segue a Jaque, o Instagram dela tá aí. Hoje nós tivemos esses probleminhas de conexão, mas acontece. Da primeira vez que a gente fez a live foi tudo ok, tudo super tranquilo. Teu áudio ainda cortou bastante ainda, já que ainda tá cortando um pouco ainda. Eu acredito que a sua internet que não tá legal. Aqui em casa tá super tranquilo. Tanto é que você pode ver aqui, o meu áudio tá saindo limpo, tudo bacana. Uhum. Mas faz parte, né? Como é ao vivo, acontece de tudo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, todo sábado, 17 horas, eu estou fazendo lives aqui no meu Instagram. Eu estou trazendo diversos profissionais da área da saúde. A Jaque é uma que eu estou trazendo aqui direto para a gente falar sobre alimentação, sobre condicionamento, sobre longevidade, sobre doença. Eu vou trazer aqui psicólogos esportivos, médicos, para orientar vocês melhores, que a medicina ela tem uma correlação direta com condicionamento, com saúde, com qualidade de vida. Vou trazer outros profissionais da educação física também, que são profissionais que têm a pele em risco,
porque eles aplicam tudo que eles estudam. E todo sábado eu vou ficar trazendo aqui essas lives aqui para vocês, tá bom? Para quem não assistiu, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram, porque teve muita gente que falou para mim que às vezes esse horário tá com compromisso, às vezes vai fazer alguma coisa na rua, tá no trabalho e não tá conseguindo assistir, queria assistir. Então eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram, beleza, turma? Alguma dúvida aí? Jaque, você pode finalizar aí. Pois é, pessoal, isso que o Rafa faz é muito interessante, justamente, mesmo que a gente tenha toda a internet, né? Pega aqui um profissional, coloca um profissional traz pessoas para tirar dúvida ao vivo. Então, isso é muito legal. E vou finalizar, porque eu acho que a hora está correndo. Tá cortando, caramba. Faz parte, cara, faz parte. Quem faz ao vivo já tem que se preparar para esses pequenos problemas técnicos de conexão. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Saiu um pouco cortado alguns áudios da Jaque, mas dá para entender o que ela quis falar e o que ela quis colocar em cada temática, em cada subtópico que a gente colocou aqui, que a gente abordou aqui hoje, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me chama lá no PV que eu respondo. Tem meus conteúdos que eu posto diariamente. A Jaque também posta os conteúdos dela diariamente. E no próximo sábado eu estarei trazendo aqui outro profissional para abordar uma outra temática que esteja correlacionada dentro do condicionamento, da saúde, beleza? Então é isso aí mesmo. Obrigado, Jaque. Muito obrigada. Futuramente, vamos trazer aqui uma live para falar sobre chás. É bacana. Tem muita gente que não sabe, mas isso aqui, cara, traz muito benefício fisiológico, esse chazinho leão aqui. Esses chás variados. Inclusive na Ásia, o consumo de chás é bastante alto. Pô, por que lá a galera vive mais, a galera bebe chá, bastante chá? Deve ter, cara, alguma correlação. Para mim, esses chás, por virem da natureza, ser de casca não sei do que, erva não sei do que, eu acredito que traz algum benefício, cara, para o corpo humano. Algum nutriente, alguma coisa traz. Ele está vários aqui. Pois é. A gente vai combinar uma live futura para falar sobre chá e também até falar sobre alguns temperos também que são bastante importantes e também ajudam bastante no condicionamento, na melhora do organismo, diminui o processo inflamatório. Na performance. Melhora a performance. É isso aí. Valeu, garota. Gente, vou finalizar aqui a live aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Valeu. Vou só tirar aqui um printzinho para a gente postar aqui no coisa aqui no Instagram. Aí, tiramos o print. Valeu. Show de bola, Jaque. Valeu. Tchau.